Então é isso aí. Muito bom dia a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, que é onde a gente conversa sobre exercício e diabetes. E hoje a gente está num episódio aí especial, né? Eu sou o Roberto Doro e hoje eu vou conversar com a Dani. A Dani, atualmente ela está morando na Alemanha. Ela é mãe aí de gêmeas. E ela vai contar um pouquinho aqui da história dela pra gente, como é aí morar fora do país. Olá, Dani, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo direitinho? Tá tranquila? Tá tranquilo, tô ouvindo direitinho. Que bom! Muito obrigado por ter aceito o convite, viu, Dani? E sempre a Live D20 é pra gente conversar sobre exercício e diabetes. E você, Tá? né, em outro país, outro dia, né, o horário, aí a gente adaptou para poder conversar, que eu acho que sempre essa troca de informação ela é muito, muito importante. Sim, sim. Eu que agradeço também, né? Porque para mim sempre é um prazer conseguir ajudar de como for possível, né? Porque eu sei como é o diabetes, né? Viver tanto tempo com ele é uma batalha diária, né? Então a gente, Não quanto é? mais puder, melhor, melhor. Verdade, você tem toda a razão. É bem isso aí mesmo. Pelo menos uma coisa eu acho legal na gente que tem diabetes, independente se é tipo 1, tipo 2, essa vontade natural que surge na gente, acho que com tantas dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, de passar essas informações para as outras pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa muito rica, né? Muito legal para a gente. Né? Então vamos lá, Dani. Eu quero que você, por favor, né, se apresente aí para o pessoal. Quem é a Dani, né? O que você faz? Bom, Conta aí pra gente. eu, eu não sou uma pessoa assim, tipo, falo muito, brincadeira. Meu nome é Daniele, todos me conhecem como Dani, né? Curtindo meu nome, acaba sendo mais fácil. Eu sou formada em administração, com ênfase em comércio exterior, e eu atuei bastante tempo nessa área, né? Até eu decidir que estaria parando o trabalho para estar cuidando das minhas filhas, né? Que eu sou mãe de gêmeas, dose dupla. A minha profissão, né, de carreira, eu sou analista de mobilidade. Isso Que legal. é uma função que muitas vezes a gente fala, a pessoa pergunta, nossa, mas o que é isso? O que você faz, né? Bom, resumindo, eu sou responsável por fazer a empresa funcionar, digamos assim. Todo o transporte de funcionário da casa dele para o trabalho, do trabalho dele para casa, é responsabilidade do analista de mobilidade. Então, é eu que cuido de tudo isso. Então, rota de ônibus, carro da frota da empresa, então, toda essa parte. Então, digamos que é uma área bastante importante que a gente trabalha pra caramba mesmo. Sem dúvida. Apesar que assim, né? Conta um pouquinho, já que você falou isso aí, porque eu sei que, acho que na Alemanha, não sei, tem umas autoestradas, né, que o pessoal na pista da esquerda anda super rápido, né, tem E uma... o pessoal pergunta, É, assim, fala, nossa, é, vocês não têm limite para andar? Bom, não é todas as pistas, né? Não é todas as pistas, mas a maioria das autopistas tem a faixa da direita, que é só para quem anda e anda mesmo. E tem sempre uma placa sinalizando. É uma placa que ela é meio mais clarinha, assim, a cor da placa, e aí não tem o limite de velocidade. Então, quando você vê aquela placa, você sabe, encosta para a esquerda se você não for andar, porque quem está na direita vai andar bem e bem rápido. Aqui numa faixa de, acho que o básico aqui é 120, mas tem pista aí que você vê carro passando 200, 200 e pouco por hora, 300 quase, alta velocidade mesmo. Mas o legal é que, assim, olha, apesar de tanta velocidade, eu tô aqui há 2 anos, né, na Alemanha, eu nunca vi nenhum acidente feio. Isso que eu pego pista todo final de semana, porque eu viajo sempre para casa dos meus sogros aqui, e nunca vi nenhum acidente, assim, de carros, coisa que no Brasil eu via direto, né, porque eu também morava numa cidade, trabalhava em outra cidade, então eu dirigia muito de carro, até comigo mesmo já aconteceu um acidente de carro feio, depois, uma outra história contar. Eu desbielei o motor de um carro, foi isso que aconteceu. Eu estava bem rápido na pista ali para Piracicaba, e eu fazia estágio na Caterpillar na época, e o carro, uma das bielas não bateu corretamente e ele arrebentou.
né? Então você imagina, perdeu totalmente a direção e eu tava a uns 180 por hora, tava bem alta a velocidade. Foi a mão de Deus, eu falo, foi a mão de Deus, o livramento ali, não tenho o que falar. Entre outros, né? Entre outros, esse foi um livramento. Bom, eu tenho atualmente 35 anos, completo 36, dia 17 de junho, né, no meu aniversário estava aqui. A minha mãe e meu pai são do Brasil, a minha mãe é natural de Limeira, interior de São Paulo, e o meu pai é de Minas Gerais, Poços de Caldas, mineiro. Sim. E vamos ver onde eu já vivi. Eu já morei em Santa Catarina, que eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, Limeira. Aí eu mudei para Santa Catarina. Ó, esses barulhos vocês não ligam porque as minhas duas pequenas aqui estão quebrando tudo. Elas estão com tablet, né? Com fone de ouvido. E aí ela puxou agora, derrubou tudo no chão. Não tem problema, deixa eu só acalmar ela. Não, pode deixar, Isabel, pode deixar. Não precisa, depois a mamãe limpa, tá bom? Não precisa chorar, pode deixar, depois a mamãe limpa. Pronto, ela derrubou o pratinho dela, coitada. Tranquilo, não tem, se você precisar parar, tá, socorrer ela, fica tranquilo, fica à vontade, criança em casa é imprevisível. E eu morei fora, né, assim, eu morei sozinha, tendo que me virar sozinha, foi 4 anos, antes de eu vir pra cá. Então eu morei em Santa Catarina 4 anos, minha família morava tudo no interior de São Paulo, eu morei sozinha lá, daí eu tinha que me virar sozinha. Tive que correr atrás de medicamento, insumo, coisas pro diabético, médico, tudo sozinho, eu tive que me virar lá. Mas tive uma boa equipe, né? Foi uma equipe bem legal. O hospital lá, é particular, né? Eu fiz o tratamento quando eu descobri que eu estava grávida. E deram todo o apoio, todo o suporte, foi excelente. Eu só tenho a elogiar. Foi na cidade de Joinville. Quando alguém me pergunta, eu falo, olha, se você puder, né, se você tiver condição, vai trabalhar lá, se você é diabético, quer engravidar? Você é mulher, quer engravidar? Lá, olha, tem todo o suporte. E foi eu tive uma equipe, eu acho que 5 médicos que me atendiam. Era nutricionista, endocrinologista, tinha enfermeira, tinha o pediatra. Meu, uma equipe enorme e dando todo o suporte. Foi bem legal. Bacana. E me fala, há quanto tempo que você foi diagnosticada com diabetes tipo 1? Quantos anos você tinha quando diagnosticada? Eu fui diagnosticada em novembro de 1988. Fazem 31 anos, vai completar. Já é um tempinho já. E na época que eu fui diagnosticada, né, como eu era pequena, eu comecei a emagrecer. Minha família, todo mundo é obeso, é um pouquinho mais gordinho acima do peso, né? E eu comecei a emagrecer, eu fiquei bem magrinha, e minha mãe achou estranho, perguntou pra médica, né? Ela falou assim, não, mãe, isso daí é porque ela tá na fase de crescimento, não é nada não. Aí minha mãe, não, mas não é normal, ela tá bebendo muita água, tá fazendo xixi demais, não tá normal. Aí a médica, tá bom, para desencargo de consciência eu vou pedir um exame de sangue. Daí ela pediu. Aí quando descobriu, tava 450. Caramba. Bom, mas esse diagnóstico, você chegou a entrar em cetoacidose, internação? Não. Meus pais não deixaram internar, tá? A médica pediu a internação, mas meus pais não deixaram, falou, não, a gente vai controlar em casa. Daí foi difícil, porque tiraram tudo a parte de alimentação. Toda a parte de carboidrato. Eu comia só verdura, porque eu lembro, assim, era só verdura e fruta. E era época de Natal, novembro, dezembro. Nossa, bem triste. Eu reclamava muito, brigava muito com os meus pais. Foi bem... Minha mãe é uma guerreira. É uma guerreira. Ela ficar ali em cima foi... Mas graças a Deus, né? Eu falo, olha, eu aprendi, né, desde de pequena. A minha médica pegava muito no pé, a minha endocrinologista, eu tratava na Unicamp. A doutora Sofia era o nome dela, eu acho que ela deve ser aposentada hoje. Mas, tanto que uma das minhas filhas chama Sofia, em homenagem a ela. Que bacana. Em homenagem a ela. Porque eu aprendi muito com ela. E foi graças a ela que eu consegui manter o controle. E eu não tenho nada sintomático, né? Eu já tenho mais de 30 anos de diabetes e não tem nada sintomático. Já fiz cirurgia dos olhos. Eu uso óculos, eu voltou a miopia.
Mas eu fiquei mais de 10 anos sem usar óculos, fiz cirurgia de óculos, operei da apendicite, deixa eu ver o que mais que eu fiz, não lembro mais se cirurgia que eu fiz, mas acho que foi isso, foi os olhos e a apendicite que eu operei. E, com o controle do diabetes, conseguiu manter bem legal e não teve complicação nenhuma. Para não dizer que não, né? Vou falar depois da questão de quando eu engravidei delas. Foi cesárea, né? Que as gêmeas nasceram, porque elas nasceram prematuras. E os meus pontos acabou inflamando um pouco, mas porque eu fui teimosa também. Elas nasceram no hospital que era 2 andares, e a UTI ficava no andar de cima, no segundo andar, e eu ficava no primeiro quarto. E aí eu tinha que amamentar elas, só que era a cada 2 horas. Só que como eram 2, depois a gente vai lá fora, tá bom? Espera um pouquinho ali, no tablet, mamãe já vai lá fora daqui a pouquinho. Então, desculpa, como era 2 andares, aí eu tinha que subir, e às vezes o elevador estava cheio, porque era horário de visita, e era horário de amamentar. Aí eu subi a escada. Então, foi um esforço que eu fiz a mais, que, né, se fosse ver, não era pra fazer, só que eles puxavam minha orelha lá, porque lá era de 2 claro, né? Tava dando mamar, não tinha jeito. Eu amamentei elas no peito até os 6 meses. Até os 6 meses, amamentei. Me fala uma coisa, você usa o que para o seu tratamento? Vamos lá. Durante a gestação e agora, eu sempre usei NPH irregular. Por quê? Bacana. Até falou de trocar a insulina, só que ela falou, como já tá e tá bem, não vamos mexer. Aí manteve. Aí depois eu acabei vindo pra cá, pra Alemanha, daí também por ser uma insulina mais barata, ela não é cara, né, a regular e a NPH, eu acabei ficando com ela mesmo. Vou ficar com ela porque eu não sei como que vai ser minha vida financeira lá, né, como que eu vou ter condição ou não. E aí eu vim pra cá. Aqui na Alemanha, a gente tem 2 tipos de planos de saúde. Tem o particular e o público, digamos. O público você paga 200 euros por mês. Então é uma quantidade alta, né? Se você for pegar todo mês 200 euros, mas esse é o público, tá? O privado, você paga, acho que é 35 euros. Então é menos. Só que você fala, nossa, bom, né? Só que toda vez que você vai no médico, você paga. Então, você paga, você vai fazer um exame, você paga, e dependendo do plano que você tem, ele cobre ou não, ele te reembolsa ou não, tá? Então, os primeiros meses que eu fui em médico por questão de diabetes, eu tive reembolso completo, e agora eu não tô tendo mais. Então, se não paga, então eu pago do meu bolso. A parte de medicamento, tá? A parte de medicamento. Então, insulina, insumos, essas coisas. A consulta não, a consulta eles reembolsam. Meu marido paga e daí depois eles reembolsam o valor da consulta. Entendi. Então, tem essa diferença. E eu, por enquanto, estou trabalhando aqui ainda. Quando eu estiver trabalhando, provavelmente eu vou ter o outro plano de saúde, que daí é o público, né? Porque daí a gente paga metade e a empresa paga metade. Então daí mais em conta, né? Mais em conta. Isso é uma curiosidade. O pessoal também pergunta. Eu falo, é legal explicar para ficar claro, porque também às vezes algum brasileiro está pensando, né? Vou morar fora. Não é igual ao Brasil, tá? Aqui não tem um plano de saúde que você não paga nada e que você vai lá, apresenta sua cartinha, olha, eu não trabalho, eu não tenho como ganhar meus custos, como é que eu faço? Ele vai falar assim, olha, desculpa, você não pode ficar aqui, né? Porque você tem que pagar um ou outro, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que pensar e tem que pôr na ponta do lápis dela, se ela pretende morar para fora do Brasil. Pelo menos aqui na Europa, eu creio que a maioria é assim. A maioria é assim, tá? E essa era realmente uma pergunta que eu ia te fazer, porque que nem no Brasil, como a gente tem, né, no Ministério da Saúde, tem lá um departamento para cuidar de doenças crônicas, principalmente do diabetes e da hipertensão. Então você consegue, né, junto ao Estado, consegue toda, né, a insulina, os insumos, tudo que você precisa. Essa foi uma curiosidade, realmente, que eu tinha. Eu falei, eu vou perguntar, né, para ver como é. Entendi. Eu quero você tablet aqui agora. Mamãe tá falando o vídeo, tá? Depois você vem, depois você fala. Vem aqui, depois a gente vai lá. Ela quer lá fora brincar. Aqui tá um sol, tá bem legal. Tá 27 graus. Então, deixa eu falar, vocês estão entrando no verão aí, né? Aqui tá chegando o inverno e aí tá esquentando, né? Aqui, ó. Essa daí é
Essa aqui é a Isabel, a outra que veio aqui foi a Sofia. Elas são gêmeas idênticas. Oi, Isabel. Oi, Isabel, tudo bem? Oi. Tudo bom? Essa mão. Hello, thanks for linking. Tudo bem? Não, agora desce. Tem que falar em português. Não. São gêmeas. Lindas, lindas vocês. Um beijo pra vocês. São gêmeas, né? Agora você falar, pega o cabo, sua mãe termina aqui e a gente daqui a pouco sai lá fora pra brincar. Eu já fui hoje com elas lá no parque. Uhum. E aí agora elas querem de novo. Assim, claro, né? O que é gostoso a gente quer fazer sempre, isso é normal. Bom, então, voltando Então, mas aqui. você estava falando da gestação. Durante a gestação, como é que foi o seu processo de adaptação em relação às dosagens de insulina? A gente sabe que a gestação é um período especial na vida da mulher. Tem um monte de hormônio contra-regulador a ação da insulina. Como é que foi esse desafio para você aí? Eu falo para o pessoal, porque assim, ó, quando eu sempre fiz atividade física, tá? E antes de eu engravidar delas, eu fazia 5 anos que eu treinava pole dance. Eu fazia pole dance, eu treinava quase todos os dias. E é muito esforço físico, né? Então, é intenso a carga de exercícios. Então, eu treinava bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem a barra na sua casa do pole dance? Não, você tem o... Não tem, aqui eu não tenho. Eu já falei pro meu marido que eu quero instalar uma pra mim, lá quando a gente mudar, a mudança, né? Eu falei, eu quero que instale pra mim, porque, ajuda bastante. Porque daí a hora que você quer, você treina, você faz exercício. E como eu treinei 5 anos, eu cheguei em nível avançado, então eu sei bastante movimentos e dá pra fazer sozinha em casa. Tanto que agora, a atividade física eu faço HIIT e faço caminhada. Né? O que eu acho melhor porque é pouco tempo e ele dá uma longa, né? Efeito. Então, para mim, eu acho mais fácil, porque por causa das crianças eu não tenho tanto tempo de ficar parando, mas com elas eu faço muita atividade, porque eu vou pro parque, vamos caminhar. Aí ou eu levo bola, falo, vamos chutar bola. Daí elas ficam correndo atrás de bola, ou fica andando, caminhando. Então, a gente acaba fazendo bastante exercício. Eu digo isso para todo diabético, minha família, tá? Inclusive, eu tenho prima, primo, tio, tia, diabético. Então, eu tenho vários diabéticos na família. Até chegaram a fazer exames na minha família toda. Meu pai, minha mãe, meu irmão, exame de sangue, todo mundo para ver se descobrir uma causa, né? Mas não tem causa. O meu pâncreas simplesmente parou de funcionar. Não quis mais. Muitas vezes tipo um A e B, eles falam que é a presença dos anticorpos anticélula beta, e muitas vezes os familiares, próximos, pais, irmãos e irmãs, eles normalmente têm esses anticorpos, né? Apesar de numa pessoa, de repente, né, manifesta, em outro não. Mas a maioria das vezes, em alguns casos, eu não sei de porção, mas tem essa questão que é idiopática, né? Não sabe. Simplesmente não tem uma causa que simplesmente tem a disfunção de célula beta e já era, tem conversa. Então, no meu caso, minha família, como tem bastante pessoas, deve ter bastante, com certeza. Era pra ter. Me perguntam, né, das minhas filhas, falam, elas são diabéticas? Eu falo, olha, elas não nasceram com diabetes, elas não têm tendência a isso, a não ser por não praticar atividade física, comer errado, né, que isso aí qualquer pessoa pode, né. Então, daí fala, então ela pode ter diabetes. Eu falei, mas isso qualquer um pode. Eu falei, sim, qualquer pessoa que não come direito, que não faz atividade física, ela pode ter diabetes. Ela pode ser sim, diabética, né? Então não é uma coisa. Elas podem. Não, tem chance. Tá, então voltando. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi em dezembro de 2015, porque eu tinha machucado o ombro no pole, e aí eu parei de treinar. Fui no médico, fiz ultrassom, aí o médico falou, não, olha, tá o tendão rompido, tá machucado, a gente iam fazer uma aplicação de corticoide até. Aí
eu comecei a sentir mal-estar, ânsia de manhã. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver, acho que minha menstruação atrasou. Mas minha menstruação às vezes atrasava. Então o ciclo não fica tão... Aí eu falei, bom, aí eu fui correndo numa amiga, ainda bem que a minha amiga, ela é enfermeira. Aí eu, meu Deus, eu acho que eu tô grávida. Aí ela, grávida? Eu falei, não, eu acho que eu tô sim. Aí ela falou, vamos pedir um exame. Peraí, eu vou pedir. Daí ela pegou, falou com a médica, pediu o exame. Aí no outro dia de manhã eu já fiz o exame e acho que 3 dias, 1 ou 2 dias, já ficou pronto o exame, eu não lembro direito assim, a data. Aí eu peguei e falei assim, nossa, levei correndo lá o resultado, falei, meu Deus, olha aí. Aí ela olhou, você tá grávida? E já é mais de um mês. Aí eu, meu Deus do céu, como assim? Aí eu fui contar pro pai, né, o pai da criança a história. Mas aí tudo bem, fiz o primeiro ultrassom em dezembro, um bebê, tá? Foi um bebê. Eu tenho o diagnóstico aqui no ultrassom escrito. Um bebê, tá ok, tá tudo certo, é um neném. Eu falei, tá bom. Nisso meu marido precisou viajar, veio pra Alemanha, porque ele tem 2 filhas mais velhas aqui, veio. E eu falei, não, tranquilo, eu vou fazer os ultrassom, faço aqui certinho. E eu tava esperando dar os 3 meses, porque por questão de riscos que tem de poder perder o bebê e tal, eu acabei esperando para não contar pra família toda. Fui fazer ultrassom de 3 meses. Chego lá, a médica olhou. Dá um outro ultrassom pra mim, mãe. Eu dei o ultrassom, ela olhou de novo. Mãe, acho que alguma coisa não tá certo. Aí eu, o que não tá certo? Eu, meu Deus, já bateu desespero. O que não tá certo? O que não tá certo? Ai, meu Deus, eu tô fazendo a dieta certinha. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava com 7,5 a minha hemoglobina glicada. Ok. Em 3 meses, eu consegui diminuir para 5,5. E depois, 3 meses, foi para 4,5. Então, reduziu bem. Ficou super controlado. Perfeito, super controlado. E eu desesperada, né? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela, mãe, olha aqui. Daí ela pegou, passou o aparelhinho e mostrou as 2 cabeças. Peraí, 2 cabeças? Eu assim, né? 2 cabeças. Aí ela, mãe, tem 2 bebês. Aí eu, como assim 2 bebês, moça? Foi muito engraçado. Eu, como assim 2 bebês, moça? Aí ela, são 2 bebês, mãe, olha aqui, ó. Daí ela foi mostrando, né? Ó, 2 cabecinhas, o bracinho, o corpinho. Aí eu parei, fiquei um tempo quieta, né, dela. Mãe, você tá bem? Aí eu falei assim, olha isso aí direito, por favor. Vê se são só 2 mesmo. Ai, não. O primeiro ultrassom apareceu 1, fiz o segundo ultrassom, aparece 2. Eu falei, olha direito isso aí, não tem mais nenhum. Foi engraçado. Daí ela, não, mãe, são só 2 neném. Daí ela falou, olha, parece. Ela falou, eu não vou falar. Daí ela falou, eu não vou falar o sexo, no próximo ultrassom a gente vê. Daí eu falei, tá ok. E daí essa foi. Aí eu tive que dar notícia, né, pro pai, daí depois eu contei pros meus pais também, né? Aí eu já contei assim, eu tô grávida e é gêmeos. Foi de uma vez. Eu tô grávida e é gêmeos. Foi de uma vez. E foi bem engraçado, mas aí a médica também assustou, porque daí eu cheguei nela com outro ultrassom, ela, não, mãe, como assim 2 neném? Eu falei, não sei o que aconteceu. Eu falei pra ela, não sei, porque o outro ultrassom tava 1, agora esse ultrassom é 2. Eu falei, eu não vou fazer mais ultrassom não, vai que aparece mais algum. Ela deu risada comigo, ela, não, mãe, olha, eu já tinha encaminhado você pro acompanhamento de alto risco, agora, com certeza, não tem chance, ela, você tem que ir. Aí eu comecei a acompanhar no gestação de alto risco no Hospital Dona Helena, em Joinville. Me deram todo o suporte lá. A equipe bem legal, os médicos excelentes. Tanto que eu fiz todo o acompanhamento lá. Eu tive que fazer aplicação de corticoide por causa do pulmãozinho delas. Cada vez que eu fiz 2 vezes. Cada vez que fazia, minha glicose ia. Eu cheguei a tomar insulina. Fazia contagem de carboidrato. Eu tomava 2 para 1. 2 carboidratos, 1 unidade de insulina. O tanto de unidade de insulina que eu tomava. Absurdo de insulina. Eu tomava absurdo de insulina. Porque não fazia efeito. Aí eu tinha que ficar com uma dose maior, né? Além do que a dieta. Eu tinha que controlar a dieta. Uma vez por dia ia
acho que é uma enfermeira, que ela fazia exercício físico com as gestantes. Daí fazia uns exercícios físicos, ensinava, falava, olha, tenta fazer pelo menos entre as refeições, para você queimar um pouquinho, né, ter uma queima calórica, para ajudar também a insulina a estar agindo melhor. Então, assim, a atividade física tem me ajudado muito, tá? Eu digo mesmo, a época que eu consegui, assim, tá melhor, minha glicemia, sem ser durante a gestação, foi quando eu fazia atividade física de manhã, e fazia atividade física de tarde. E era andar mesmo, eu ia a pé da minha casa no centro da cidade, voltava, porque eu fazia curso, e aí depois, à tarde, eu treinava musculação. Quando não treinava musculação, eu comecei a treinar polidência, aí eu treinava pole. Então é tudo bastante intenso, não é atividade, né, tão... Mas hoje, por exemplo, hoje eu não faço atividade tão pesada, né, mas o HIIT, ele acaba, né, acelerando um pouco mais. Mas... Para mim, atividade física não tem. Eu falo, não tem nada igual, não tem o que ajude. A absorção da insulina é melhor, né? Eu vejo assim, quando eu não faço atividade física, eu tenho que aumentar a dosagem de insulina. Então, a dosagem de insulina é muito maior. Sim. E é uma maneira que eu vi é o quê? Tem que fazer atividade física todo dia. E o melhor é se conseguir fazer 2 vezes por dia. Porque durante o dia inteiro né, tem alguma coisa ali queimando a caloria que você está ingerindo. E também controlar o carboidrato, né? Eu faço dieta com controle, eu faço contagem de carboidrato. Comecei a fazer, vai fazer um mês agora, que eu comecei a fazer de novo. Porque quando eu vim pra cá, a médica que me aceitou aqui, ela atende diabético tipo 2. Porque eu já sou adulta, né, também, não posso atender mais com criança. Então, começou a me atender com adulto. E aí ela não queria no começo, né? Ela, não, porque tem que tomar insulina, não sei o quê, não. Aí eu falei, mas tem paciente que tem, né? Ela, tá bom, vou aceitar temporário. E por fim, eu tô 2 anos com ela já. Ela aceitou. Né? Só que eu sei que é trabalhoso. Hoje a minha hemoglobina glicosilada acho que tá em 6,1. Acho que é 6,1 que tá. Ah, ótimo. Mesmo assim, tá bem. Tá. Mas é com atividade física, né? Sem atividade física não adianta. Sem atividade física eu já Você assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que não existe milagre no tratamento do diabetes, não existe remédio milagroso, mas que o exercício é sim uma ferramenta poderosíssima no tratamento do diabetes. E eu fico muito feliz você falar isso. Eu bato muito nessa tecla, porque você vê, você foi diagnosticada em 88, eu fui em 78, quer dizer, fazia 10 anos que eu tinha sido diagnosticado, quando você foi diagnosticada com diabetes tipo 1. E a época que eu peguei era né, tinha pouquíssimos recursos, principalmente para monitorar. Hoje foi fácil. Sim. Mas naquela época quase não monitorava. Você chegou a tomar que segurou realmente foi... Aquela agulha de vidro, que a agulha, a seringa era de vidro, né? A agulha em si tu tinha que afiar para aplicar, porque não tinha tanta. Né? Não tinha. A agulha, você aproveitava e fazia isso, exatamente. E o que a gente media, o açúcar, era uma fitinha que chamava glicofita, acho que era glicofita. Glicofita. E eu pegava no xixi e ficava olhando lá para ver a cor. Tá? Era isso aí mesmo. Então, assim, eu sempre falo que eu sou uma prova viva disso e eu acho muito legal conversar com você, porque é a mesma situação. Né? Você vê assim, você cuida com 6,1 de hemoglobina glicada, as pessoas não acreditam nisso. Mas a gente, é o que você fala, exercício é ótimo, sem dúvida alguma, né? E se conseguir realmente fazer 2 vezes no dia, não tem para ninguém. Tá? É uma coisa que tem total liberdade, o efeito que fica depois do exercício fica demais. Então é algo que realmente eu fico muito feliz de ouvir você falando isso. Eu te altruísta. Sim, mas ainda é mais altruísta ainda. Eu queria saber como tinha ficado a questão do exercício para você durante a gestação. Você comentou que a enfermeira, claro, diminuiu bastante o nível de esforço que você fez, mas continuou ainda. Assim, você já deve fazer esse tipo de coisa, como por exemplo 2 vezes no dia,
Mas isso acontece já antes mesmo de você ter o diagnóstico com diabetes, ou a partir do momento que sabendo que o exercício ajudava, que você começou a se dedicar mais ao exercício? Como eu falei, né, a minha família tem tendência a ser obeso, então eu era obesa também, eu era mais gordinha, né, eu era mais gordinha, e não era uma coisa assim que tipo, vou fazer atividade física, né, tipo, brincava, né, coisa de criança, correr na rua, andar de bicicleta, mas não era uma coisa regular. Começou a ser regular como atividade física com o acompanhamento da minha endocrinologista, que ela falou para minha mãe, falou, olha, ela vai ter que fazer dieta, né, não tem que reduzir carboidrato que ela come, nada de açúcar, então em casa não entrava açúcar, minha mãe cortou, não entrava açúcar de jeito nenhum em casa, e aí ela falou assim, e além disso vai ter que fazer atividade física. Daí, então, na escola, eu não gostava de fazer atividade física. A minha mãe conversava com o professor e falava assim, não, tem que botar ela a fazer atividade física. Porque na atividade física eu ficava jogando dama, xadrez, jogava qualquer coisa, né? Qualquer coisa eu jogava pra fazer atividade física. Aí eu falei assim, não, tem que fazer atividade física. Então, nossa, era sofrido, sabe? Era obrigada. Sem tirar, quando eu ia no mercado com a minha mãe, eu chorava, fazia birra, né, coisa de criança. Eu falava assim, minha mãe não me dá doce, minha mãe quer acabar com a minha vida. Eu falava assim, eu era terrível. Eu falo, olha, eu tenho dó da minha mãe. Eu falo, meu Deus, eu era terrível. Mas criança, né, não tinha quase diabético na nossa época. Não tinha. Era pouco. Os casos de diabético que tinha era tudo adulto. Aí a gente era pequeno. Era difícil para entender, sem tirar na escola também. Olha, eu falo, gente, fica de olho nas crianças, acredita quando a criança fala. Eu, no parquinho, teve uma menina que ela ficava fazendo bullying comigo, ela falava que eu era diabética e ninguém podia brincar comigo porque senão pegava. Eu chegava em casa chorando, minha mãe, o que tá acontecendo? Eu não quero ir na escola mais porque a menina falou que se as crianças brincar comigo vai pegar diabetes, vai ficar todo mundo doente. Era triste, sabe? Porque não era uma coisa comum, né? Aí até que um dia eu bati nessa menina. É o que eu falo, a linguagem universal geralmente funciona, né? E eu sofria bullying por causa disso, aí eu falei, aí eu bati nela, aí ela parou, ela não falou mais aí. Funciona, geralmente funciona. Então, eu até ia te perguntar isso mesmo, né, se tinha acontecido com você, porque, claro, comigo aconteceu algo semelhante, né? Engraçado que esses dias eu conversei com o Rodrigo lá do Rio, e ele falou, ele foi diagnosticado há muito, né, menos tempo do que a gente. E eu contei essa história aí da escola, que falava, corre, tem diabetes, corre que vai pegar. Ele falou que com ele aconteceu. Eu falei, engraçado, né? Evoluiu tanto, mas parece. Evoluiu tanto, né? Era a mesma coisa. Isso daí, eu falava, nossa, eu chorava, eu não queria. Eu não ia em viagem de passeio de escola. Eu não ia. Eu acabava indo, porque como tinha que fazer todo o controle, né? E daí para professora também, cuidar de uma classe inteira, de 30 crianças, mas uma criança diabética, né, coitado, era puxado. Então, daí, geralmente, quando tinha passeio, eu não ia. Depois, quando eu comecei a entender um pouco mais, né, que eu já estava um pouco maior, que daí eu me aplicava sozinha. Eu acho que eu tinha 5, acho que com 6, 7 anos eu já me aplicava sozinha. Porque eu não gostava das pessoas me aplicando, porque ficava roxo. E eu não gostava de ficar com os roxinhos. Então, eu me aplicava. Aí eu aprendi sozinha, né? Falei, não, eu me aplico. E aí foi melhor, porque daí eu podia ir. Porque daí depois, com mais idade, eu podia ir nos passeios de escola, que não tinha problema. Mas no começo, não, né? No começo, não. Sem tirar que eu comia escondido também. Tem várias histórias. Dá pra gente contar muitas histórias. Uma vez, você está falando isso, achei engraçado assim, né? Dentro do que você falou, eu quando fui diagnosticado já com 8 anos. Então, já logo no começo, eu já comecei a assumir essa questão de tentar aplicar a insulina. Né? Para minha mãe foi tirou um pouco o peso das costas dela, porque ela fala que ela aplicava insulina em mim, e eu chorava, porque imagina, a agulha era grossa, você chegou a viver isso aí também, e ela falou que ela ia chorar depois no quarto para eu não ver ela chorando.
Mas eu logo no começo, eu já tentei buscar essa autonomia de eu mesmo fazer a aplicação. E como eu fazia a aplicação, né, no início só uma vez por dia, ou depois eu passei a fazer pela manhã e à noite, então não eu passei essa escola. Mesmo porque eu mesmo já fazia isso, eu já aplicava insulina. Então, eu acho que a questão de hoje, do que a gente conhece como educação em diabetes, que é realmente tornar a criança que tem diabetes, ela ser mais autônoma para fazer glicemia capilar, aplicar insulina caso seja necessário, realmente assim, impacta muito menos a qualidade de vida dela do que aconteceu com a gente quando a gente tinha muito menos recursos, né, para isso. Então é algo que... Na nossa época tinha que ferver a seringa de vidro. Sim, ferver para desinfetar, exato. Por mais que a gente se aplicasse, alguém tinha que fazer, né? Tipo, a gente não podia, criança, ir lá mexer no fogo, botar a seringa. Isso, exato. Né? Então não podia. Então tinha que esperar alguém. A partir do momento que começou a ter seringa descartável, nossa, foi um avanço enorme. É verdade. Assim, qual a melhor coisa? Descoberta da seringa descartável. Nossa, meu Deus. Porque trouxe autonomia pra gente, né? Isso que é interessante. E você falar de comer aí escondido, muitas vezes, uma vez eu fui num trabalho, num hospital, né? Que eu fui convidado a falar como portador de diabetes, e eu fui falar com as crianças, eu comentei lá, a enfermeira deu risada de mim, ela falou, como é que você fala um negócio desse para as crianças, né? Porque minha mãe, como eu tenho um irmão, né, um pouco mais novo, comprava, claro, doce e tal, mas não deixava muito à vista no armário. Então, o que eu fazia? Eu ia lá no armário, olhava como estava a disposição dos negócios, cavava lá o que eu queria comer, tirava tudo fora e colocava de novo do jeito que estava. Então, para eu poder comer bolacha doce, esse tipo de coisa. Então, tinha toda uma estratégia para conseguir fazer isso. Então, quer dizer, não adianta. A gente sabe, hoje, com o conhecimento que a gente tem, a aplicação, por exemplo, da contagem de carboidrato, ele dá liberdade para a criança, por exemplo, com diabetes, poder... Claro, não vai comer o pacote inteiro de bolacha, né? Bolacha doce, por exemplo. Mas você consegue ali dosar uma quantidade, 15, 20 gramas, aplica lá a insulina. Então, eu acho que é uma coisa que realmente traz bastante liberdade. Hoje não tem o que diabético não possa comer. Hoje não tem assim, diabético não pode comer açúcar. Na nossa época tinha. Por quê? Porque a gente não tinha essa flexibilidade. Era tudo bem certinho e não podia sair daquilo, né? E não sei se também se isso acabou me ajudando, né? Porque por não ter complicação nenhuma, pelo fato de eu não comer açúcar. Mas acho que eu só comi açúcar depois, quando eu estava amamentando elas. Porque eu tomava insulina, fazia os cálculos certinhos, só que ainda estava adaptando a insulina, porque depois que elas nasceram, teve que aumentar a dosagem de carboidrato para insulina, para a unidade de insulina. Daí eu precisei mexer nisso, e além de amamentar, queima muita caloria, aí glicemia direto, até eu conseguir arrumar. Aí eu tinha que, geralmente eu andava com um saco de bisnaguinha, era engraçado, andava com um saco de bisnaguinha na mão, comia umas 2 bisnaguinhas, pronto, já vai melhorar, eu não vou moer aqui, pra não comer doce mesmo, e açúcar, né, tipo, pegar um saco de açúcar e comer de colher pra ver aonde ia chegar, né. Eu sempre tentei por esse meio, ou assim, não, por exemplo, comer alguma fruta que pra mim subia muito, uva sobe muito, então eu sabia, bom, eu vou chupar uva que vai resolver, vai ajudar. Meu marido chegou aqui agora do trabalho. Ah, que legal. Eu fui lá falar. Falei boa tarde, né? Já é final de tarde. Então, foi bem assim, mas aí assim, depois que daí elas pararam que eu parei de amamentar, né, que daí já tava com 6 meses que eu ia voltar a trabalhar. Eu trabalhava na época, né, aí eu comecei a treinar elas com mamadeira, né, daí elas começaram a mamadeira, aí eu tinha que tirar com bomba pra deixar congelado, pra deixar pra elas mamar. Então esse período também foi trabalhoso, porque empedrava, dava febre, né, foi bem, porque eu tinha muito leite, porque 2 mamando, né, 2 mamando de 2 em 2 horas, então estimula demais, então daí deu um pouquinho de trabalho, eu cheguei a ter febre, quando eu parei mesmo de amamentar, eu fui na médica, não entrou com medicação, né? Eu não precisei tomar medicação, foi parando mesmo, mas aí ela só me deu remédio para febre, que eu me lembro. Foi remédio para febre, porque começou a me dar febre. Entendi. E depois disso foi conseguindo regularizar.
O meu, assim, maior, hoje em dia, eu digo, é um pouco a madrugada. Porque, eu durmo. Eu não sei os diabéticos aí, mas eu durmo. Eu, se deixar, eu deito 8 horas, durmo até as 8 no outro dia. Caramba. E, daí é complicado, porque é muito tempo, né? E eu tomo NPH irregular, elas não agem tanto tempo assim. Então, eu acabo ficando sem. Então, daí, eu tô mexendo agora de novo com insulina. Tô fazendo contagem de carboidrato, né, com uma nutricionista também. Tudo isso para quê? Para ajudar a melhorar mais esse controle, né? Tudo bem que tá 6,1, não, tá ótimo, né, pensando se é hemoglobina glicada. Só que eu tenho algumas hipoglicemias na madrugada. Então, isso eu sei que é algo que tem que melhorar, né? Tem que arrumar. Essa variabilidade, né, assim, muito grande, ela está diretamente ligada com a homeopatia, com a incidência de retinopatia. Então, principalmente quem tem diabetes tipo 1. Então, realmente, você está fazendo o mais correto. Percebeu algum desajuste e tentar ajustar para não ficar tanto alto e baixo. E fala uma coisa, você está falando de NPH irregular. A NPH, você tem feito a aplicação dela quantas vezes? 2 vezes. Eu aplico 8 horas da manhã e 8 horas da noite. 8 e 8. Entendi. Em período de 12 horas. É que eu estava te perguntando isso, porque eu queria te perguntar como é que você faz no horário que você tem feito, tem feito exercício. A minha prima entrou. Que bacana. Seja bem-vinda. Dou tchauzinho pra ela. Seja bem-vinda. Então, o que acontece? Como você usa, né, 2 vezes a insulina com período de 12 horas, você está fazendo atualmente, você tem monitorado a glicemia antes e depois? Como é que você está fazendo? Qual é o procedimento que você tem feito? Eu tenho um caderno. Isso eu falo para todo diabético. Gente, tem um caderno. Não adianta, tem que ter caderno. Eu tenho um caderninho, daí eu anoto sempre assim. Acordei, jejum. Glicemia tá tanto. Tomei o café 2 horas depois, tá tanto. Isso. E tomei o café agora, tipo, 8h30, eu pus a primeira garfada. Não importa que eu terminei de comer 9 horas. Não, é das 8h30 que eu vou contar. Conto 2 horas, vou lá, furo de novo, vejo como é que tá. Tá ok. Ou não, tá alto ainda. Aí eu já sei, falo, o que eu comi não deu certo, ou a insulina que eu tomei não tá o suficiente. Aí, o próximo horário que eu tomo insulina é antes do almoço. Eu tomo meia hora antes do almoço, porque como é a regular ela demora um pouco para agir. Então, é meia hora antes. A mesma coisa do café, meia hora antes. Então, meia hora antes eu vou lá, furo, 11h30, né? Então, vou lá, 11h30 eu furo o dedo, dá tanto. Deu tanto, marquei, faço a correção, eu já tenho que saber o que eu vou comer. Vai lá fora, vem com o papai, se o papai quer lá fora com você. Daí, você viu, ela fala em português comigo. O pessoal me pergunta. Sim, eu percebi. Ela fala português ou não? Eu falo, ela fala os dois. Fala os dois. A criança ela tem essa facilidade. Você pode conversar com ela nas 2 línguas, eles aprendem super rápido. É bem diferente da gente, porque a gente fica com um raciocínio lógico, tentando pegar o português e transformar no alemão. A gente tem mais dificuldade. Eles não, eles aprendem a falar e falar as 2 línguas tranquilamente, viu? Fica tranquilo. É muito esperto. Elas são pequenininhas, né? Então, aprende, é o mais comum. Então, daí voltando, né? Aí eu peguei. Esqueci agora o que eu tô falando. Você estava falando que você anota tudo direitinho a cada 2 horas, o almoço você toma a glicemia um pouco antes. No almoço eu tomo regular, eu posso tomar regular de novo. No meio da tarde não posso, daí eu tomo só na janta. Daí o que eu comecei a fazer? Eu conversei com a nutricionista, né? Eu falei pra ela, olha, eu prefiro fazer o cálculo de carboidrato. Se eu fizer um lanche no meio da tarde, também fazer o cálculo dele, não pular. Porque a endocrinologista tinha passado café, almoço, jantar e antes de dormir. E eu tomo um lanche no meio da tarde. Então eu falei, não, então café, almoço, lanche no meio da tarde, janta e antes de dormir. Então tudo meia hora antes de comer, eu furo o dedo. Eu já sei mais ou menos, já sei o que eu vou comer. Eu já sei, né? Não é eu sei mais ou menos, eu sei. Então, eu vou comer pizza. Vou comer 2 fatias de pizza. Então eu vou ter que calcular 2 fatias. Não, eu vou comer uma. E eu também... estou correndo. Eu também tento calcular.
eu também tento calcular a questão assim, ó, é 2 fatias, é 2 fatias. Se eu não comer, se eu comer uma fatia só, por exemplo, eu vou ter que comer outra coisa. Então daí eu vou ter que comer alguma coisa um pouco, eu vou ter que ver o carboidrato que ficou faltando, porque eu comi uma fatia só, e vou ter que comer um pouco a mais de alguma outra coisa. Né? Mas sempre calculando desse jeito para evitar a hipoglicemia, né? Às vezes dá umas hiper, tá? Porque agora que eu voltei a contar carboidrato, antes, tá? Até 3 meses atrás, eu tinha dieta fixa. Então, era café da manhã, um ovo mexido, um café preto, era isso. Almoço, 2 colheres de arroz, salada à vontade e um pedaço de carne. Então, era bem, ou, por exemplo, ao invés de arroz, era batata. Então, era uma coisa bem fixa. Mas para eu poder, né, tipo, quero comer alguma outra coisa, ou substituir, como que eu faço, né? Daí eu falei, não, então vamos voltar a contagem de carboidrato de novo, porque dá totalmente autonomia, né? Dá. A contagem de carboidrato é maravilhosa pra gente, não tem, mas é assim, quando você tem que tomar cuidado, porque pra gente errar é muito fácil, tanto pra cima como pra baixo, né? Sim. Então... Eu apanho muito aqui, porque a comida não é a mesma coisa, né? E os aplicativos que eu tenho aqui são aplicativos europeus. Então, geralmente, eles são em inglês. Aí, tem comida que tem aqui na Alemanha, mas não tem no aplicativo, porque o aplicativo é americano, né? Daí, o que eu fiz? A médica, ela passou para mim uma planilha, mas a planilha é do Brasil, né? Então, eu tento comer o máximo possível com comida brasileira. Então, se for comer pizza, então vai ser uma pizza, vamos supor, pizza de queijo só, de mussarela, ou uma pizza de salame. Aqui tem uma coisa muito estranha, bem diferente, assim, os sabores, né? Eu, não posso comer porque eu não sei nem calcular o carboidrato, não sei. Não dá pra comer. E a pizza, por si só, ela já é um desafio pra gente com a contagem de carboidrato, porque como ela naturalmente tem bastante gordura, principalmente por causa do queijo mesmo. Você calcula a quantidade de carboidrato, mas também retarda a chegada. Às vezes você faz uma hipo e depois você tem uma hiper. Então, é muito louco você acertar a pizza. Aqui também tem essa diferença, porque a pizza aqui não é igual aí. A pizza aqui é massa com molho e pouco queijo. Aí no Brasil é 1 quilo de queijo em cima da massa. Exatamente. Queijo com pizza, né, o brinco, né? Aqui é pizza com queijo. É diferente. Então tem esses pontos também, sabe? Então, muito. Por exemplo, o que eu tento fazer muito aqui? Como eu tenho as 2 pequenas, elas aprendem, né, com a gente, não adianta. Eu cozinho muito salada, elas comem muita fruta, legumes. O que eu posso cozinhar com farinha integral, eu cozinho com farinha integral. Então, eu compro farinha de aveia, essas farinhas, né, que demoram um pouco mais. Onde tá a Celine? Fala oi. Oi. Hello. Olá, Tudo bem? Ela tá lá fora. Celine? Não, a Leone. Leone? Celine não. Ela tá procurando a amiga dela, ela quer a amiga dela. Ela falou, minha amiga tá lá fora agora. Ela quer lá fora. Não, então, eu faço assim, sabe? Eu tento coisas mais saudáveis pra evitar. Lógico que eu sei, elas vão comer, elas comem, né? Comem açúcar, vai no parquinho, no kindergarten, né? No parquinho elas comem. Na casa dos avós come também. Às vezes a gente compra também um chocolate, alguma coisa. Mas eu tento ensinar o jeito certo, né? Porque evita comer coisas mais saudáveis, né? Então, legumes, frutas, verduras, até pra gente, né? Eu acho que isso é pra todo mundo. Eu falo pra todo mundo, eu falo, olha, gente, uma refeição, uma dieta mais saudável, melhor, né? Você tentar evitar, por exemplo, a bebida alcoólica. Diabético não pode beber. Não, pode. Eu posso beber, se eu quiser beber, eu posso beber. Eu conto carboidrato lá, faço a injeção. Eu posso beber, né? Não é isso. Mas a questão tem um jeito mais saudável, né? Então, não é que diabético não pode, né? A gente pode tudo. Se eu quiser comer bolacha, se eu quiser comer bolo, eu posso comer. Eu não como, eu evito. Eu evito. Geralmente eu vou em festa de aniversário, assim, a pessoa vem, quer um pedaço de bolo? Eu, não, obrigado. Mas você não come por causa do diabetes? Eu falo, não, eu não como porque eu não quero. Obrigado, né? Eu não como porque eu não quero, obrigado. Não é que não pode. Eu não como porque eu não quero. Mas é verdade. Minha família, todo mundo tem tendência a ter um peso acima, né? Eu também tô tentando, né, não ir para esse lado, então comer saudável.
Mas eu acho que assim, essa questão do privar, né? Eu acho que é pior para a criança, né? Eu acho assim, que o que você faz é o mais legal mesmo. Porque quer comer? Come. Mas assim, sempre o exemplo, né, vem dos adultos que estão próximos. Então, no caso, você e seu marido, por exemplo, tendo uma alimentação mais dentro do saudável, é natural elas, aos poucos, optarem, né, pelo mais saudável do que propriamente ficar. Mas aquele negócio, não adianta a gente fingir tanto, né? No Brasil, elas ficavam só comigo, né, em casa, lá no Brasil, às vezes meus pais iam lá, e em casa eu não comprava açúcar lá no Brasil, né, então, os 2 primeiros anos de vida delas, elas não comeram açúcar, nada de açúcar, nada, não tinha açúcar. Às vezes, bom, porque aí não... engraçado, às vezes eu visita em casa, quero tomar um café, ó, café só tem sem açúcar aqui, ou com adoçante. Com adoçante. É verdade. Hoje em dia não, hoje tem, porque também, como eu falei, aqui elas já são maiores também, elas já têm 4 anos, mas os 2 primeiros anos eu acho bem legal essa questão, se possível, né? Deixar a criança evitar de comer açúcar, né? É mais saudável. É mais saudável. Correndo na E ultimamente, você está mais andando com elas para cima e para baixo ou você está se exercitando também? Como é que está atualmente para você? Não, o HIIT eu faço uma vez por semana. Uma vez por dia, né? Uma vez por dia eu faço. Como eu tô seguindo um aplicativo, então eu acho que é 3 dias de treino, 1 dia de descanso. Então é 3 dias de treino, 1 dia de descanso. 3 dias de treino, 1 dia de descanso. Esse é o cronograma, né? Mas eu sinto... o dia que eu faço, à noite, assim, eu tô deitada lá, eu sinto, começa, dar uma dor, ou no braço, ou na perna, ou no abdômen, eu falo, nossa, é o efeito do exercício que eu fiz, né? Eu sinto que ele pega mais, do que eu fazer caminhada, né? Porque caminhada eu acho que é mais, assim, momentâneo, é para aquela hora ali. Então, a hora serve, ele ajuda, né, também, a questão do diabetes ajuda, para aquela hora, mas ele não tem um efeito longo, né? Agora, o HIIT já não. O HIIT eu faço, eu sei que eu vou ter que comer antes de dormir, porque vai me dar hipoglicemia na madrugada. Então, o HIIT eu como mais, eu calculo o carboidrato a mais no dia. Mesmo que eu vou dormir, tá 180. Falar 180 tá bom, né? Mas eu fiz HIIT. Era 5 horas da tarde, por exemplo. Então, eu vou ter que comer, porque vai baixar de madrugada. Então, mas é assim mesmo. O exercício com alta intensidade ele tem um efeito pós-exercício na glicemia, de uma maneira mais positiva. Às vezes durante o exercício não muito, fica mais ou menos igual, a hora que você mede antes e depois, ou depois do exercício fica um pouquinho mais alto, mas ao longo das horas, né, seguinte do exercício, o efeito é fenomenal. Eu também opto por fazer exercício geralmente com intensidades mais altas, mesmo por conta disso. Não algo... É a única coisa que a gente tem que... Pra mim, uma coisa eu falo, atividade física de manhã, se for o HIIT, de manhã. Porque daí eu tenho o dia inteiro pra ter o efeito, né? Pra não... E eu consegui acompanhar, né? A caminhada deixa para final de tarde. Porque final de tarde eu posso caminhar, posso dormir, tá tranquilo, não vai me dar um efeito durante a madrugada. É isso aí mesmo. Dani, desculpa, o papo tá ótimo, né? Eu quero te agradecer muito. É que eu tô monitorando o tempo, porque no Instagram não tem conversa, eles te tiram do ar mesmo, né? Então, eu tô marcando o tempo aqui, tá faltando tipo 3, 4 minutos para terminar. Tá tranquilo. Então eu tô falando isso, te agradecer por você ter aceito, foi maravilhoso conversar com você, foi muito legal mesmo, né? Deixa um beijo aí para as meninas, né? Um abraço aí pro seu marido também. E, por favor, então, se despeça aí do pessoal. Sim. Já vai ter que... Tá bom? Para você, muito obrigado pelo convite. Eu quero deixar... eu fiz esse perfil justamente, eu até coloquei, né? É Dani Projeto 2030, eu só queria explicar. Por quê? Porque diabético não adianta, não é da noite pro dia. Não é tipo, hoje eu vou fazer uma atividade física, vou comer saudável, amanhã eu sou um diabético ótimo, 10, nota 10. Não é. Diabetes é planejamento a longo prazo. Então, o que você quer para daqui 10 anos na sua vida? Eu quero estar uma diabética, sem complicações, uma saúde 10. Então, você precisa começar hoje, né? Então, vai fazer atividade física hoje, se alimenta bem hoje, tenta se estressar menos.
Eu falo isso porque eu sou bem ansiosa, tá? Então faz um yoga, faz alguma coisa que te relaxe, leia um livro, né? Porque ficar só pensando também no problema, às vezes acaba não ajudando, acaba atrapalhando, né? A gente acaba ficando ruim. Então, me procura no Instagram, segue meu Instagram lá, Dani Projeto 2030. Por quê? Por questão de planejar, né? É você começar hoje um pouquinho por dia, né? É o que eu brinco, falo, você melhorar 1% por dia, no ano você melhora 365%. Então, Exatamente. é isso que a gente precisa, né? Um pouquinho por dia melhorar para a gente conseguir o melhor. Como diz, né, um passo de cada vez ou um degrau de cada vez. E só dando uma dica aí, pessoal, o perfil da Dani é Dani Projeto 2030. Eu lembrava que tinha um ponto, alguma coisa aí, mas eu fui consultar aqui. É Dani Underline. Dani Underline, exato. Então, sigam a Dani, sim, que ela sempre está postando aí o dia a dia dela, que eu acho que isso também enriquece bastante. Então é isso aí, Dani. A gente vai ficando então por aqui. Pessoal, muito obrigado a vocês que tiveram a oportunidade de acompanhar a gente. Obrigada a todos, né? Muito obrigado, viu, Dani? Mais uma vez, muito obrigado. E a Dani mesmo, ela já fala, ela acabou de falar o que eu normalmente falo para vocês, né? Eu sempre termino falando, lembre-se, o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. É isso aí, ó. Exercício é tudo de bom. Deixa eu fazer um aqui. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.